Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? E faz tempo que eu quero fazer esse vídeo e finalmente eu tive a posição na live, né? Que vai me permitir fazê-lo, né? É uma analogia, pessoal, do esporte, né? Que eu sempre falo que eu sou a favor do esporte contra o jogo, que o esporte ajuda na formação do homem. E o jogo muitas vezes deteriora ou denigre, né? Dependendo do modo que é usado o jogo, né? Então, motivo esse que eu sou contrário a usar a tablita no modo que o pessoal usa, né? Porque a tablita, se ela for a parte do jogo de damas, ela é um jogo, né? Então, por exemplo, você põe as peças lá aleatoriamente, você não está jogando damas. Você pode estar jogando num tabuleiro de damas, num tabuleiro de xadrez, mas aquilo é tudo menos damas, né? Agora, se a tableta estivesse contida dentro do jogo de damas, a exemplo do pênalti para o futebol, seria uma coisa fantástica, né? A tableta seria fantástica. A partir do momento que o pessoal usa a tableta em competições, ela passa a ser um jogo, tal qual o dominó, o baralho, né? Não há a menor diferença. Inclusive, na legislação, o que caracteriza o jogo é o sorteio, né? A partir do momento que teve jogo, sorteio não é esporte, é jogo, né? Então, muito bem. Quando eu falo isso, que o jogo ajuda na construção do homem, né? Eu estou falando do nosso dia a dia, né? Que é benéfico em todos os aspectos. Quando você consegue evoluir no jogo de damas, você não evoluiu só no jogo de damas, você evoluiu como ser humano em todos os aspectos, né? Então aqui, em alguns aspectos metafóricos, né? Eu vou tentar traduzir isso daí, né? Então, quando você aprende a raciocinar, bom, eu vou ali, o adversário vai a cá, eu vou cá, ele vem, eu vai e vem, que o pessoal brinca que eu faço muito, né? Você vai começar a fazer esses questionamentos também no seu dia a dia, na sua profissão, no seu relacionamento familiar, ou seja, em tudo, né? E tem algo que eu gosto muito, sempre falo, o ser humano, para ser perfeito, 100% perfeito, ele tem que ter no mínimo um erro, né? Uma falha, um defeito. Por quê? Porque se ele não tiver nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum erro, ele não é um ser humano, ele é um Deus, né? Então, o ser humano perfeito, ele precisa ter pelo menos uma falha, um erro, alguma coisa, né? Então, partindo dessa primícia, eu vou mostrar para vocês essa posição aqui, quem viu a live já sabe, que é diretamente ligado ao nosso dia a dia, né? Então, veja, eu estou analisando essa posição e, de repente, eu vi uma dama em E1. Por que E1? Porque eu estava de brancas, né? Eu estava de pretas e o adversário estava de brancas, né? Eu só inverti as cores para ficar mais fácil, né? Alguns ainda têm dificuldade em C, D, V contrário, né? Então, aqui no caso, eu estou vendo nitidamente a dama em D8, perfeito? E aí eu fui para a ideia da dama. E a ideia da dama é muito bacana porque você ganha um tempo, né? Você ganha um tempo através de uma combinação. Só que o ganho desse tempo, ele não é suficiente. Por quê? Eu analisei apenas um lado e deixei de analisar outros recursos e analisei apenas um recurso, né? E nesse outro recurso ele destruía a minha opção de fazer dama e ganhava a partida. Então, mesmo a gente analisando com cuidado, tanto no jogo de damas quanto na vida pessoal, é muito
provável um erro. Mas o erro não deve nos abalar, pelo contrário, se você for ver que o homem saiu da caverna e até a conquista espacial, você vai ver que o homem evoluiu muito mais nas suas derrotas, nos seus erros, do que nos seus acertos, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a Segunda Guerra Mundial, né? Que estava com problema de combustível, tudo foi criado o Fusca, né? Então, o ser humano, quanto mais ele bate a cabeça, mais ele quer conquistas, né? E assim, o esporte é uma ferramenta fantástica para isso, né? É simplesmente fantástico. Então, vejamos, por exemplo, como que eu vi essa dama lá em D8. Eu vi a dama da seguinte forma, assim, olha. Eu troco, e se ele atacasse, que ele atacou, eu faria isso. Ele tomaria 3 e eu daria cá. E tomaria as 3 lá, ó. Aí ele teria que dar de volta e ficaria peça a peça. Então, é claro, a partir do momento que eu troquei e ele visse que tinha esse golpe e ele está com a peça ganha, por que ele está com a peça ganha? Porque ele tem 3 ataques e eu tenho só 2 defesas. Então, eu contei que ele tiraria o defeito do ataque aqui, ó. E não contei esse lance. Esse lance ele tira o defeito, porque agora ele pode atacar, eu não tenho mais a combinação, e ele ganha o jogo, né? Mas eu contei esse. Veja, então foi uma falha. Existiu a falha. Que bacana, eu sou um ser humano, né? Aí você joga, ele ataca, você vem, defende, ele joga, você troca aqui, troca agora, troca. Se ele vier, você vai, ele vem, você vem, ó. Veja, se ele vier aqui e eu for, ele não pode, ele não pode atacar agora. Por quê? Porque se ele atacar cá, eu ataco cá, ó. E ele também não poderia fazer isso daqui, ó. E ele não poderia fazer isso, porque eu tomo, quando ele tomasse, eu fazia o canudo e impedia o lance lá, ó. Aí ele não tinha mais o ganho da peça. Então, como que seria o ganho da peça dele, né? Aí eu viria, ele vem, eu venho, ele vem para atacar, só que se ele atacar agora, eu ataco lá, ó. Perfeito? Então ele viria cá. Aí eu daria o tempo, tomaria, dava e dava lá, ó. E seria fim triste de amor, ó. Com ganho, né? Então tudo que eu contei foi certo. Porém, né? Eu deixei de contar, o que eu contei correto. Porém, eu deixei de contar isso daqui, ó. Quando ele veio, eu ainda teimei, eu falei, olha, ainda dá para que eu tente, né, o mesmo lance. Aí eu joguei, ele tomou e eu ataquei. Aí ele veio, eu tomei, se ele entra, dá o mesmo golpe, ó, dá o mesmo golpe. Só que aí ele jogou cá, ó. E aí eu não tenho mais o golpe e vou perder a peça. Por que vou perder? Porque se eu defender, ele ataca, e aí viria lá, eu não tenho mais o tempo de fazer, e esse ataque aqui eu não tenho como defender. E eu perderia a partida. Ele acabou errando e nós acabamos empatando. Muito bem. Então houve um erro de análise, né? O que é comum. Por que comum? Porque veja bem, nessa posição aqui, você vê a dama lá em D8, tem muitos caminhos. E você pode errar,
né? Você pode errar, não errar no seu cálculo. Veja que meu cálculo foi perfeito. O que aconteceu foi eu ter deixado de analisar um outro caminho. O caminho que eu analisei com perfeição. Não houve erro de cálculo, mas houve ausência do cálculo em determinado caminho, que eu devia ter analisado isso daqui também, ó. Eu devia ter analisado esse daqui, ó. Ele dá esse lance, eu vou lá, ele ataca, eu defendo, ele vem, eu vou, ele ataca e acabou minhas defesas, ó. Aí ele vem e tá com a partida ganha, né? Então eu tinha, antes de ter trocado, ter analisado o lance. E talvez até o H6, G5, né? Mas eu analisei só o F6, G5. Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes no nosso dia a dia a gente comete falhas também, né? A gente comete falhas também. E você, a partir do momento que você aprende a analisar no jogo de damas, tudo que lhe é posto na vida de real importância, você faz esse tipo de análise. Você passa a ter esse tipo de análise na sua vida pessoal. Eu vou dar um exemplo metafórico aqui. Vamos supor que alguém chegue para você e fale o seguinte: bom, se Deus viesse na Terra e acabasse com toda a violência, né? Com toda a maldade, né? Isso seria uma coisa boa? Inicialmente, você fala, poxa, parece que é uma coisa boa, né? Mas espera aí, vamos analisar direitinho isso daí. Vamos analisar de maneira mais correta. Como foi dito no começo, os maiores crescimentos do ser humano foi na adversidade, né? Que ele saiu das cavernas e conquistou o espaço. Segundo ponto, você não tem mais criminalidade, você não tem mais assassinato, você não tem mais ladrão, você não tem mais estuprador, você não tem mais pedófilo, né? Se você não tem isso daí, para que a polícia? Precisa de polícia. Se não precisa de polícia, você não vai precisar também de advogados, desembargadores, juízes, né? E se você não tem desembargadores, advogados e juízes, para que os fóruns? Teria que acabar os fóruns também, né? E se você não vai ter uma guerra, mais guerra, porque o povo é só paz e amor, para que forças armadas, né? Você não teria mais necessidade das forças armadas. Aí você veja que mudaria radicalmente do dia para a noite a nossa condição de vida. Haveria um desemprego em massa, né? A bolsa com o material bélico, os armamentos que deixariam de ter, teria uma queda afetando todo o planeta financeiramente, né? O ser humano teria que reaprender a viver sem isso daí, né? Que faz parte da nossa cultura, né? E por aí vai, né? Do mesmo jeito que você pode fazer uma analogia numa situação metafórica dessa, você pode fazer num novo emprego, né? Num novo relacionamento amoroso, procurando buscar os prós e os contras, e se eu errar aqui, dá para consertar ali, né? Eu vou procurar um tempo, igual teve o tempo da combinação na partida. Ou seja, em resumo, você vai aprender a coordenar a sua mente, não só em damas, mas em todos os aspectos da vida. Se você for conversar com as pessoas, procure fazer isso.
Você vai conversar com um motorista de ônibus. A vida dele tem muito a ver com a profissão dele, as atitudes que ele toma. Você vai conversar com um pedreiro. Muitas coisas o pedreiro se baseia na profissão dele para tomar uma decisão. Motorista de táxi, né, o advogado, o engenheiro e por aí vai, né? Então, no jogo de damas, vocês podem usar essa força do raciocínio no dia a dia, né? Que é muito bacana, pessoal, é muito bacana quando você tem o domínio da mente, né? Então, é justamente isso que eu tento passar aí para vocês. Quanto mais você valorizar a sua mente, quanto mais você pensar, não é simplesmente em jogo de damas. A última coisa que você tem que pensar é em ganhar ou perder ou empatar. Por que a última coisa? Veja, eu já vivi essa experiência. Eu ia jogar com o adversário, o mais forte que eu jogava 100 partidas e ia ganhar 100. Né? É uma situação extremamente desagradável. Né? Você não tem crescimento, né? Você não consegue um ponto de apoio para o crescimento. Como que você vai crescer se não há um oponente, né? Então é justamente nas derrotas que você cresce, né? Então, por exemplo, você calculou, se você fica com medo de perder, aquele cálculo seu você está jogando fora, porque mesmo que você errou, na próxima você vai acertar. O importante é você conseguir, né, cada vez mais aprimorar a sua mente, né? Então, por exemplo, você acha que você tem que superar adversário, pega um adversário que não sabe nem o que é dar uma, tomar duas. Você vai jogar 100 partidas e ganhar 100, não te leva a lugar nenhum, né? Então, quem que você tem que superar não é o adversário, é você mesmo. O seu desafio sempre deve ser em superar você mesmo, tal qual na vida prática. Veja, na vida prática você luta para comprar uma televisão, você luta para comprar uma moto, um carro, uma casa, um apartamento, e você vai crescendo, né? Você vai crescendo. Assim é no jogo de damas. Quanto mais você conseguir coordenar o seu pensamento, melhor vai ser sua vida, inclusive pessoal, ok? Eu achei assim bacana fazer esse vídeo, porque eu sempre falo sobre o esporte, né? Na interferência na vida do homem, ok? Então, por essa partida deu para ver direitinho, porque houve criatividade, houve uma criação bacana da dama em D8 e houve falhas, né? E as falhas não tiram a beleza da criação, inclusive o mestre Reiner colocou isso, né? E eu fiquei muito feliz, né? De ver que o pessoal capta a mensagem do canal, ok? Então é isso aí, e provado, que eu estava esquecendo de falar, provado cientificamente, isso daí é a ciência que fala, não o mestre Conrado. Quem desenvolve a mente, a chance de ter Alzheimer é quase que nula, né? Para vocês verem a força disso daí, ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.